Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Hoje, o tema de hoje foi a pedido de uma grande amiga minha, a Eduarda, e também ela faz as thumbnails do nosso canal. Ela também é inscrita aqui e me ajuda muito nessas thumbnails de uns tempos para cá. Bom, antes de iniciarmos o vídeo, eu estou comunicando aos irmãos que eu não sou maçom, certo? Esse material foi me passado e eu não tenho nada contra a maçonaria, porque as informações que eu tive eram tantas informações, eram tantas coisas, tanto material que eu tive que fazer um resumo para que o vídeo não chegasse a mais de uma hora. Então, eu tenho os documentos que, se algum irmão quiser, pode entrar em contato comigo no e-mail que está na descrição e eu terei o maior prazer em passar o material, tá bom? Então, eu vou explicar um pouco sobre a maçonaria e a igreja. E aqui tem situações que muitos não sabiam. Vamos começar. Inclusive, eu sou um deles. O que é a maçonaria? Bom, aqui terá vários textos, porque existem vários. Tem relatos de maçons que falam sobre a maçonaria, tem artigos científicos que falam sobre a maçonaria, né? Então vamos aprender. Para algumas pessoas, ela seria apenas uma instituição filantrópica. Outros a consideram uma instituição de caráter religioso pela presença de rituais e simbologias. Trata-se de uma associação semi-secreta, difundida no mundo todo, que adota os princípios de fraternidade e de filantropia entre seus membros. A maçonaria discrimina as mulheres, sendo composta principalmente por profissionais liberais que se iniciam através de rituais incluindo juramentos de fidelidade e uma série de simbolismo, onde a moral, a fraternidade e a retidão são representadas pelo livro sagrado, pelo compasso e pelo quadrado. No cotidiano, os maçons se comunicam através de sinais secretos, senhas e cumprimentos especiais. A ideia que eu consegui ler e perceber quando diz aqui no texto, abre aspas, que ele tem uma certa discriminação com as mulheres, não é desrespeito. A ideia do autor foi dizer que as mulheres não podem entrar na maçonaria. É nesse sentido, tá bom? A nosso dever aqui do canal é trazer informação de acordo com o que a fonte nos passou. Tá? Não estou aqui para falar mal da maçonaria, estou aqui para falar o que as informações têm passado para mim, tá bom? A maçonaria não é uma seita religiosa, embora o único obstáculo para a aceitação de um novo membro seja o ateísmo, já que os maçons professam a crença em um ser supremo. Ele é supra-religiosa, pois são aceitos cristãos, judeus, muçulmanos, budistas e qualquer homem de fé. Bom, a conversa que eu tive com o maçom uma vez, ele me falou que os hinduístas são muito difíceis de se tornar maçom. Por quê? Porque eles têm muitas divindades, mais de 2 bilhões. Então a informação que ele me passou é que só pode ser maçom se você crê em Deus. O único Deus verdadeiro, aquele que a Bíblia menciona. Então, se você é ateu, você não pode ser maçom. E é isso que esse texto também está dizendo. Tá bom? Vamos continuar. A maçonaria não é uma religião, mas uma sociedade que tem por objetivo unir os homens entre si. União recíproca, no sentido mais amplo e elevado do termo. E nesse seu esforço da união dos homens, admite em seu seio as pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Lembrando que esse credo religioso tem que crer em Deus, tá bom? No Deus criador da Bíblia. Só colocando um país a mais aqui. Mas há controvérsia. Outros maçons afirmam se a maçonaria é uma instituição religiosa porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo, porque é uma entidade espiritualista em contraposição ao predomínio do materialismo. Então isso aqui é a opinião de alguns maçons que eles dizem isso, tá? Então esse grande arquiteto do universo seria o Deus criador. Essa é a associação que eles fazem. Agora temos duas informações pessoais tiradas do material, que um maçom diferente disseram assim. Um primeiro falou, abre aspas, a maçonaria é uma união de homens que busca, por uma união fraternal e através de ações e rituais honrados, o aperfeiçoamento e enobrecimento da pessoa, fecha aspas. Isso foi um maçom que disse o que é maçonaria. Segundo disse, abre aspas, a maçonaria é o último dos grandes sistemas de uniões de homens com o alvo de aperfeiçoamento ético e moral de seus associados, fecha aspas. Bom,
eu não conheço a maçonaria, mas a ideia de ser cristão, eu não estou defendendo aqui, deixando bem claro, mas a ideia do cristão é nós amadurecermos em conhecimento em Cristo, para que possamos entender o mistério da fé. Então, Paulo ele afirma muito isso. Então, isso aqui não está longe do conceito cristão. Ele não pode, não estou dizendo que ele é o mesmo, mas ele não está longe, tá bom? Abre aspas. Uma união secreta que tange o laço da fraternidade em torno de homens livres e honrados. Laço que é mais forte e alto do que as uniões profissionais, patrióticas, nacionais ou religiosas. Então, esse maçom está dizendo que a maçonaria ele une homens de caráter, de honra, independente da profissão, independente da ideia religiosa, da nação que ele vive, dentre outros. O segredo dos maçons. Vamos mergulhar mais sobre esse estudo. O manto do silêncio os envolveu por muito tempo e ainda envolve muitas coisas dos maçons. Os maçons contestam essa afirmação, dizendo que não possui segredos, mas cultiva a virtude do silêncio. O que é a virtude do silêncio diferente do segredo? O segredo seria algo que você faz e ninguém está sabendo. O silêncio ele já reflete a ideia de que eu estou no local, mas eu não falo sobre ele. Tá? Então eles têm essa visão aí sobre a virtude do silêncio. Vamos entender melhor sobre isso. Isso aqui é uma opinião maçônica, abre aspas. O chamado segredo maçônico é justamente o ponto sobre o que mais se tem especulado e no qual se baseiam os que condenam nossa ordem augusta, não compreendendo a sua verdadeira razão, ou seja, o caráter espiritual, iniciático e construtivo desse segredo. Não querem ver no mesmo mais do que um pretexto para fins execráveis, ou, pelo menos, tais que não podem ser confessados publicamente por temor da luz do dia. Então, essa é uma opinião maçônica do nosso material. Né? O que eu entendo um pouco sobre a maçonaria, por ter conhecidos, eles me falam o que é. Eu tenho certeza que eles só me falam o que é permitido falar. Eu tenho certeza disso. Tá? Então, eles falam que existe um certo preconceito com a maçonaria, das igrejas, da igreja católica, das igrejas evangélicas, tem certo preconceito por não entender bem sobre isso. Tá? E a ideia que foi me passada é que os maçons gostam de ajudar, gostam de estar ajudando quem precisa. Essa foi a ideia que me passaram. Então, estou repassando as informações que foi me passado, tá bom? Objetivo dos maçons. Abre aspas. O maçom disse assim: o verdadeiro objetivo da maçonaria pode resumir-se nessas palavras: desfazendo os homens os preceitos de casta, as convencionais distinções de cor, origem, opinião e nacionalidade, aniquilar o fanatismo e a superstição, extirpar os ódios de raças e com eles o açoite de guerra. Em uma palavra, chegar pelo livre e pacífico progresso a uma fórmula e modelo de eterna e universal justiça, segundo a qual todo ser humano possa desenvolver livremente as faculdades de que esteja dotado, e possa vir a concorrer cordialmente e com todas as forças para a comum felicidade dos seres humanos, de sorte que a humanidade venha a ser uma só família de irmãos unidos pelo afeto, cultura e trabalho. Então eles têm essa missão aí de colocar o respeito mútuo, né, na sociedade em geral, tá bom? Uma coisa que eu não sabia quando eu li para fazer esse material. Quase nada que eu sabia. Primeiro, regulares. A maçonaria tem duas divisões, irmãos. Primeiro, regulares, que se destacam pelos seguintes princípios: não admitem mulheres em suas reuniões, exigem que seus integrantes creiam ser superior, não permitem que suas reuniões não permitem em suas religiões disputas religiosas, confessionais ou discussões sobre política. E tem as irregulares. Divididas entre si, destacam-se por alguns princípios, admitem mulheres e ateus declarados, ou até que se professam certos credos, ou seja, certas regras. Admitem discussões sobre religião e política, seu livro é um livro com páginas em branco. Então, eu não sabia que tinha essa divisão maçônica, eu já tinha ouvido falar, né? Mas a nossa ideia aqui é trazer o conhecimento que nós temos em artigos, em revistas e entre outras coisas, tá bom? Lembrando que o material que eu possuo, ele não tem nada a ver, pelo menos o que eu acho, que ele não tem nada a ver, que não está nada dentro de uma loja maçônica. Pelo menos é um material que foi pesquisado, foi encontrado. Eu não tenho conhecimento se alguma dessas situações tem dentro da maçonaria algo escrito ou foi tirado de lá de dentro. Eu não tenho essa informação, tá bom? História da maçonaria. Isso aqui é muito importante. Em meados do século XV, na Inglaterra, as lojas medievais de freemasons, ou pedreiros livres, né, inicialmente reservadas somente a profissionais ligados a esse ofício, ou seja, engenheiro, arquiteto,
abriu-se para membros da nobreza, da burguesia e do clero. Durante os séculos XVI e XVII, crescia cada vez mais o número desses maçons aceitos, que conservaram os ditos e os símbolos da maçonaria tradicional de pedreiros, arquitetos e engenheiros, apegando-se, contudo, às suas próprias interpretações no tocante a questões filosóficas, científicas e espirituais. No início do século XVIII, aparece o franco-maçonaria moderna, com orientação interna baseada no livro Constituições, publicado em 1723 por James Anderson, que exerceu influência nacional no pensamento das sociedades modernas, difundindo-se principalmente nos países anglo-saxônicos. Então percebe que a ideia desse livro ele tem características de que outros países pegaram essa ideia e fizeram a sua sociedade, ou colocaram algumas características nela. A hierarquia para iniciação maçônica possui 3 níveis: aprendiz, companheiro e mestre, que são desenvolvidas em lojas ou oficinas. Oficinas eu nem sabia que existia. Do 4º grau até o 14º, o maçom se desenvolve em lojas de perfeição. Depois do 15º ao 18º, em capítulos. E do 19º ao 30º, em areópagos. A partir do 30º grau até o 33º e o último, a iniciação é realizada por conselhos que administram os 4 grupos precedentes. Então aqui existe uma hierarquia, existe uma ordem, existe toda uma ideia de aumentar esses graus, de você conseguir elevar o seu grau. No final, antes de iniciarmos, eu vou falar melhor sobre os graus da maçonaria. A simbologia da maçonaria é composta por elementos de uma linguagem coerente e complexa, apesar de não possuir definição político-partidária ou religiosa. A maçonaria sempre atuou no campo político e ideológico. No Brasil, a maçonaria distanciou-se dos interesses populares, passando a representar a aristocracia rural, estendendo-se máximo a classes médias emergentes. Vamos falar sobre a maçonaria no Brasil específica agora. Desde a crise do antigo sistema colonial, a maçonaria está presente em nossa história, destacando-se inicialmente entre alguns revolucionários da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana no final do século XVIII. Nesse período que antecede a independência, a maçonaria assumiu uma posição avançada, representando uma importante centro de atividade política para a difusão dos ideais do liberalismo anticolonista. Então, a maçonaria ela ajudou o Brasil a sair da ideia de colônia, pelo menos é isso que está dizendo aqui. Sua influência cresceu consideravelmente durante o processo de formação do Estado brasileiro, onde apareceu como uma das mais importantes instituições de apoio à independência, permanecendo atuante ao longo de todo o período monárquico do Brasil do século XIX. Nesse processo, a história do Brasil Império é também a história da maçonaria, que vem atuando na política nacional desde os primeiros movimentos de independência, passando pelos irmãos Andradas no primeiro reinado, até as mais importantes lideranças do Segundo Império, no final do século XIX. Apesar da maçonaria estar presente no Brasil desde a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII, a primeira loja maçônica brasileira surgiu filiada ao Grande Oriente da França, instalada em 1801 no contexto da Conjuração Baiana. A partir de 1809, foram fundadas várias lojas maçônicas no Rio de Janeiro e em Pernambuco, em 1813, criado o primeiro Grande Oriente brasileiro, sob a direção de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade e Silva. Eu não faço ideia o que é esse Grande Oriente brasileiro. Isso eu não tenho ideia sobre falar, que eu não encontrei muita coisa sobre ele. A lusofobia, tão presente nos movimentos de emancipação, também caracterizava a maçonaria brasileira, que desde seus primórdios não aceitava submeter ao Grande Oriente de Lisboa. Eu acho que deve ser, o que dá para entender, é que deve ser como se fosse assim, associações em cada país. Seria mais ou menos isso. Ele queria ter associação própria. Isso que dá para entender diretamente o que é. Com toda a América Latina, no Brasil a maçonaria também se constituiu num importante veículo de divulgação dos ideais de independência, sendo em que, em maio de 1822, se instalou no Rio de Janeiro o Grande Oriente Brasiliano, ou Grande Oriente do Brasil, que nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva o primeiro grão-mestre da maçonaria no país. E aí, você sabia que José Bonifácio era um grão-mestre maçom? Eu não sabia. Com Dom Pedro I no poder, o Grande Oriente do Brasil foi fechado, ressurgindo apenas com a abolição do imperador em 1831, tendo novamente José Bonifácio como grão-mestre. Nesse mesmo ano ocorre a primeira cisão na maçonaria brasileira, quando o senador Vergueiro funda o Grande Oriente Brasileiro do Passeio, uma referente à Rua do Passeio, no Rio de Janeiro.
A divisão enfraqueceu a maçonaria, que começou a perder influência nos quadros políticos do Império Brasileiro. Essa situação agravou-se em 1864, quando o Papa Pio XI, através da bula Silabis, proibiu qualquer ligação da igreja com a sociedade. Existe dentro da Igreja Católica o seu livrinho de catequese, de regras da igreja. E nesse livro é extremamente proibido um católico ser maçom. Existe essa proibição dentro da igreja. Inclusive, eu conversando com uma moça, que ela é católica praticante, não vou citar nomes porque não me deu permissão de citar o nome dela aqui. Ela falou para mim, me mostrou, quando estava conversando sobre essa situação. Ela falou, não, professor, ela chama de professor porque minha profissão é professor, né? Isso aqui não é assim. Eu falei, pô, mas assim, não, a igreja católica proíbe. E como ela é praticante, ela é líder, ela é aquilo da igreja, então, assim, eu fiquei maravilhado. Eu não tinha, maravilhado com conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Né? No contexto da crise do Império Brasileiro, esse quadro tornou-se mais crítico em 1872, quando, durante uma festa de comemoração à lei de ventre livre, o padre Almeida Martins negou-se a abandonar a maçonaria, sendo suspenso de sua atividade religiosa pelo bispo do Rio de Janeiro, ou arcebispo, se fosse chamado de dia. Essa punição tinha sido antecedida por um discurso feito pelo padre Almeida Martins na loja maçônica Grande Oriente, no qual o religioso exaltou a figura do Visconde do Rio Branco, que, além de primeiro-ministro, era o grão-mestre da maçonaria. Nesse processo, o bispo de Olinda, Dom Vital, e o de Belém, Dom Macedo, determinaram o fechamento de todas as irmandades que não quiseram excluir seus associados maçons. Para você ver que realmente a Igreja Católica e a maçonaria não se bicam. Eles têm essa rixa, né? A reação do governo foi rápida e energética, quando em 1874 o primeiro-ministro Visconde do Rio Branco determinou a prisão dos bispos, seguida da condenação a 4 anos de reclusão com trabalhos forçados. Apesar da anistia concebida no ano seguinte pelo novo primeiro-ministro Duque de Caxias, a ferida não foi cicatrizada e o império decadente junto à maçonaria que o sustentava perdia o apoio do clero e da população, constituindo-se num importante fator para a queda do obsoleto regime monárquico e para a separação do mesmo com a Igreja. No período republicano, a maçonaria conseguiu crescer e diversificar suas atividades pelo país, apesar de ter perdido o poder de influência no Estado brasileiro. Nesse final de século, a maçonaria permanece como uma associação que, apesar de defender os princípios de fraternidade e filantropia, exclui, mesmo que de forma não assumida, a participação das camadas sociais menos abastadas entre seus membros. Isso aqui eu não tenho informação de dentro, tá? Isso aqui é o que o material está dizendo. Então você fique com o seu senso crítico, como eu também tenho. Eu não estou defendendo a maçonaria, mas para quem diz que defende isso e aquilo, não vejo que seja dessa maneira. Mas eu posso estar equivocado também, pode ser que aqui esteja falando a verdade. Maçonaria versus igreja. Muitas pessoas alegam, né, abre aspas, a maçonaria é do diabo, fecha aspas, né? Por causa desse problema aqui. Vamos entender. A Igreja Católica, que no passado condenou a maçonaria pela bula de in eminente do Papa Clemente XIII, em 1788, pela bula Providas, de 1751, pela encíclica Humano Genus de Leão XIII, em 1884, e ainda pelos canones 684 e 2335 do Codex Iuris Canonici, que proíbe aos católicos, sob a pena de excomunhão, escrever nas associações maçônicas ou em outras associações semelhantes, começar a rediscutir sua posição. Só que existem muitos relatos, assim, que isso vem desde lá dos Templários, que isso é muito antigo, que é desde Salomão. Eu não tenho nenhum material que fale isso. Então, tudo que eu falar aqui é o material que eu tenho. Se você quiser, pode entrar em contato, que eu terei o maior prazer em passar para vocês. Maçonaria é uma religião? Vamos ver. A maçonaria afirma categoricamente não ser religião, nem substitutivo para a religião. Os maçons não são contra a religião. Antes, especialmente os regulares, exigem que seus filiados acreditem em um ser superior. E também, até onde foi me falado, você não tem só que crer no ser superior. Você tem que ser o melhor cristão possível. Tá? Isso aí foi amigos vizinhos, né? Que tem, se fala, se enxerga, comunica, bom dia e tal. Nesse sentido, eles falam
que quando você é maçom, você tem que ser o melhor cristão ou o melhor ser humano de onde você congrega. Igrejas evangélicas que a maçonaria fundou e ajudou, tá bom? Vamos lá. O movimento evangélico brasileiro não teria começado se não fosse a ajuda de maçons. E aí, irmãos, sabia disso? Tudo começou com a chegada do pastor Richard. Esse sobrenome eu não sei falar. Ele é maçom norte-americano que fundou em Santa Bárbara, em São Paulo, no dia 10 de nove de 1871, a primeira igreja batista em solo brasileiro. Irmãos, você não escutou errado. O fundador da igreja batista, ele era maçom. Lembrando aqui que eu não tenho nada contra os batistas, tá bom? Isso aqui é uma informação que foi dada no material que foi encontrado, tá? Então a minha ideia aqui não é expor, não é fazer nada, é apenas trazer a informação que eu também não sabia, tá bom? A primeira igreja batista foi fundada por maçons. 3 anos depois, em 1864, o pastor Richard, com pelo menos mais 8 batistas, fundaram a loja maçônica George Washington. Desses 8 batistas, pelo menos 5 foram fundadores da primeira igreja batista. Dentre eles, o pastor Robert Thomas, que foi interino por diversas vezes, tanto na primeira igreja quanto na igreja de estação, ou seja, a segunda igreja batista, fundada em dia 2 de novembro de 1879, né? Ah, pelo pastor Elias Kille, que também é maçom. O primeiro pastor batista brasileiro maçom foi Antônio Teixeira de Albuquerque, batizado por Thomas. Então, o primeiro pastor também da Igreja Batista era maçom. Em 1921, Salomão Luiz, missionário da Junta de Missões Estrangeiras de Richmond, publicou sua autobiografia relatando ser maçom. Ele disse, tá? Ele disse. O próprio Salomão disse isso. Os missionários, Daniel Berg e Gunnar Virgren, fundadores da Assembleia de Deus, também receberam ajuda da maçonaria para seu pontapé inicial do Brasil. Então você que é assembleano, você não sabia que os seus fundadores também receberam ajuda maçônica. Eu não encontrei nenhum documento que diz que eles eram maçons. Eu não estou dizendo que eles são. Eu não encontrei documentos que falam isso. Só encontrei documentos dizendo que eles pediram ajuda. E a Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja da Sé, em São Luís, possui um altar maçônico dentro dela. Né? Essas são as ironias da vida, irmãos. Agora, os símbolos maçônicos, que é um ponto muito interessante. Régua e compasso, né? Esses símbolos remetem aos instrumentos dos trabalhadores, que na Idade Média dominavam as técnicas de construção em pedra. O compasso que desenha os círculos perfeitos representa a busca da perfeição pelo homem. Então, o compasso, você sabe o que é, né? Aqui, eu estou falando do esquadro aqui, falando do compassozinho que está em cima. Agora, a letra G, ou o olho que tudo vê, não é isso? A letra G, no centro de tudo, vem de God, Deus em inglês. Para os maçons, ele é o grande arquiteto do universo. E o olho, seu interior, tem o mesmo significado do G. Então, quando você vê um olho para os maçons, essa simbologia é para os maçons, irmãos. Tá? Representa o Deus onisciente. Agora o esquadro, né, que é aquela parte mais estranha. O esquadro que forma ângulos retos lembra que o homem deve levar uma vida igualmente reta, ética e honesta. Né? Por que, que nós não pegamos as coisas boas e imitamos? Não é isso? Não estou dizendo para virar maçons, irmãos. Mas pelo menos viver de maneira ética, digna, honesta, diante do nosso Deus. Isso aqui é uma coisa bonita. É uma teoria bonita. Né? Assim como Jesus viveu uma vida ética. Né? E mais uma vez, abre aqui, eu não estou dizendo que Jesus está ligado à maçonaria. Estou dizendo que esses conceitos são interessantes. Né? Eles deveriam estar no cristianismo. Pelo menos esses conceitos. Vamos lá, influência oculta. O brasão maçom no dinheiro mais poderoso do planeta. Na época que foi feito o artigo era o dólar, não sei como é que está hoje. Nela, o esquadro e o compasso se resumem no triângulo que encabeça a pirâmide e representa Deus. Então, para os maçons, a pirâmide representa o eterno, o Deus único. Agora, como eu prometi, os degraus da maçonaria. Eu não encontrei muita coisa sobre eles não nos materiais, mas o que eu encontrei eu coloquei. Graus simbólicos, do primeiro ao terceiro. Grau inefáveis, do quarto ao 14º, ou seja, ao 14. Cavaleiro eleito dos 15, é o 9º degrau e vai até o 14º. Graus capitulares, do 15º ao 18º grau. Cavaleiro Rosa Cruz, é o 18º degrau.
O que cada um deles faz eu não sei, irmãos. Eu não encontrei nos materiais, tá? Graus filosóficos, do 19º ao 28º degrau. Chefe do tabernáculo do templo, é no 22º grau. Cavaleiro do Sol, é no 28º grau. 28º é 28. Graus administrativos, tem o Cavaleiro Kadosh, é o 30º degrau. A palavra Kadosh é de sonorização hebraica e significa espírito. Logo estará falado o Cavaleiro do Espírito. Eu não sei dizer o que significa essa representação. Eu não sei, não posso falar. Grande inspetor inquisidador, ou seja, ele é o comendador, é no 31º degrau. Sublime príncipe do real segredo, é no 32º grau. Grande e importante segredo que nenhum maçom abaixo ficar sabendo. Se o maçom abaixo não está sabendo, imagine eu que nem sou maçom, não é isso? Soberano grande inspetor geral, é o 33º grau e que detém todos os segredos, ou seja, todos em suas mãos, pois segredo é secreto. Então ele é como se fosse o guardião dos guardiões de todas as regras, ou ritos, ou segredos maçônicos, né? Agora, irmãos, alguns maçons. Voltaire, filósofo francês, esse escritor alemão, tem o Beethoven, compositor alemão, tem o Wolfgang Amadeus, Mozart, né? Conhecido como Mozart, também era. Napoleão Bonaparte, também era. José de San Martin, também era. Lembrando que isso aqui eu peguei do material, tá bom? E se algum maçom, que eu acho difícil, mas quisesse pronunciar e confirmar se um desses era ou não era, fique à vontade. Se não puder, também não tem nenhum problema. Tá? Lembrando que isso aqui foi material que é liberado. Então, não sei dizer se esses caras foram ou não foram maçons. Eu não tenho esse conhecimento. Simão Bolivar, José Bonifácio, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca e Rui Barbosa, né? Nosso jornalista brasileiro. Agora, rumo ao topo da pirâmide. Como é que ele faz a escalada de acordo com o material? A escala na hierarquia pode levar uma vida inteira. A estrutura da maçonaria tem a forma de duas escadas que começam e terminam juntas. O primeiro passo do candidato é se tornar aprendiz. O segundo nível é do companheiro de ofício. E o terceiro de mestre maçom. Os 3 degraus iniciais são comuns no rito escocês e ao de York. Eu não faço ideia que rito é esse. Depois disso, quem quiser subir na hierarquia deve escolher entre os dois sistemas ritualísticos. No francês são 33 graus, enquanto o York tem apenas 10. O material que eu peguei para fazer não tinha nenhuma mais explicação sobre isso, então peço desculpa aos irmãos. Se eu encontrar outro material que me coloque mais especificadamente, terá uma parte 2. A história dos ritos também é diferente. Para muitos estudiosos da maçonaria, o ritual escocês foi fundado na França por imigrantes que fugiram das perseguições. Já o de York surgiu de uma cidade inglesa de mesmo nome, onde teria sido aberta a primeira loja maçônica da Grã-Bretanha. No Brasil, o rito mais praticado é o escocês, mas estima-se que 85% dos maçons em todo o mundo pratiquem o grau de York, tá bom? E agora as referências que eu peguei. Tem um livro da Maçonaria, Religião e Simbolismo, alguns sites. Se você quiser o material, eu tenho, pode estar em contato. E esse aqui também alguns outros livros, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe, que possamos ter compreendido um pouco mais sobre a maçonaria e a igreja, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.